Oi, gente, como vocês estão? Como vocês viram no título, hoje eu vou mostrar tudo sobre o meu forno pra vocês. Mas antes eu gostaria de pedir desculpa por ter sumido do YouTube. Eu descobri que o que eu não gosto, na verdade, é ter que ficar editando vídeo, então eu vou tentar começar a gravar vídeos com menos edições, falando assim com vocês mesmo. E agora que o meu forno chegou, isso é uma grande novidade porque eu não tinha falado aqui no YouTube, só no meu Instagram. Eu vou ter muito mais conteúdo para mostrar para vocês. Inclusive, eu vou deixar aqui o convite, se você quiser me seguir no Instagram, eu vou deixar aqui o meu arroba e aqui uma foto para você saber qual é a minha conta. E eu mostro basicamente tudo sobre o ateliê lá, e aqui o YouTube também é abandonado. Então, por lá é muito mais fácil ter contato comigo e acompanhar tudo o que está acontecendo. Mas hoje eu vou contar tudo sobre o meu forno, desde a marca, como funciona, quanto eu gastei ao todo, todas as mudanças que eu tive que fazer aqui no ateliê e eu vou mostrar para vocês a primeira fornada de esmalte que eu fiz. Que inclusive é a primeira fornada de biscoito também, mas eu esmaltei todas as peças de queima de biscoito, então tá tudo aqui junto, tá bom? Então vamos começar. Esse é o meu forno da HD Medeiros, ele é um modelo gaveta que vai até 1250 graus e como vocês podem ver na minha programação eu coloquei para 1240, aqui tá piscando porque é LED, então é normal, tá bom? Na vida real não tá piscando desse jeito. Sobre valores, eu tô aqui com o meu caderninho, não dá pra ver porque tá escrito em grafite, mas eu vou deixar aqui do lado também pra vocês irem acompanhando. O forno sozinho foi R$ 6.600, modelo gaveta, 1250 graus, da HD Medeiros. Lembrando que isso não é um patrocínio, não é um vídeo patrocinado. Eu vou falar aqui sobre a minha real experiência com a marca, tá bom? Além do forno, eu também tive que comprar a mobília refratária para que eu pudesse organizar da melhor maneira possível as minhas peças aqui dentro. Depois que eu abrir o forno, eu vou mostrar para vocês tudo como funciona. Só que se você estiver ansioso para ver, eu vou deixar aqui um minuto para você ver o que é uma mobília refratária, caso você não conheça, tá bom? De frete foram R$ 700, porque esse forno ele é pesadinho, ele pesa, se eu não me engano, 48 quilos. Alguma coisa assim. Então teve que ser transportado em um caminhão, ocupa muito espaço, etc. Enfim, normal o frete ser esse preço. Ah, e tem um detalhe. Eu conversei com algumas pessoas no meu Instagram e falaram que o preço do forno aumentou. Então eu paguei R$ 6.600 no forno, só que depois que eu comprei teve um reajuste anual que sempre tem em várias marcas, inclusive na HD Medeiros. Então, se você for pedir orçamento hoje em dia, não vai ser esse mesmo preço, tá bom? Eu não sei exatamente qual o preço é, mas vai ser um pouco mais do que 6.600. Daqui é para dar uma base para vocês. Além disso, como vocês viram, tem uma mesa de apoio preta aqui, que eu paguei R$ 500 e eu mandei fazer em uma metalúrgica aqui do meu bairro mesmo. Eu moro em Cascavel, Paraná, então seria muito mais fácil e muito mais prático para mim também comprar aqui na minha cidade do que com a própria HD Medeiros. Eu sei que eles vendem uma mesa de apoio assim como a minha. Deve ter um acabamento um pouco melhor, né? Eu peguei o acabamento mais barato que tinha. E eles cobram R$ 900. Eu achei muito caro, tava muito acima do que eu tinha para poder pagar. Então eu preferi pagar aqui do meu bairro mesmo. E a grande vantagem é que eu pude personalizar para um tamanho ideal para minha altura. Eu tenho 1,65 e a mesa que eu mandei fazer, ela tem 70 de comprimento, 70 de profundidade e 40 de altura. Então ela fica muito bom para eu poder levantar a tampa do forno e também colocar e tirar todas as peças aqui de dentro. Por exemplo, se eu quiser fazer um vaso, inclusive eu fiz um vaso, só que esse é pequeno, ele já tá seco em ponto de osso. Mas se eu quiser fazer um vaso maior, alguma coisa muito grande, se a mesa fosse muito alta, ficaria muito difícil para eu poder colocar e tirar com cuidado. E se ela fosse muito baixa, minhas costas iam ficar doendo. Então eu acho que essa altura ficou perfeita para mim. E essa foi uma das grandes vantagens de eu ter pedido personalizado no meu bairro. Eu acabei de riscar minha mão com caneta sem querer. E por último, que é um gasto que a gente acaba não considerando quando vai comprar um forno, é a troca de fiação. No meu caso, eu e meu noivo a gente mora em uma casa alugada, não é nossa.
Então, a gente não tinha 100% de certeza como é que era a fiação aqui. E o que que eu fiz? Eu chamei um engenheiro eletricista, ele avaliou o painel central que tem aqui em casa da fiação total, e ele viu que todos os fios dos cômodos, todos os cômodos, eles tinham disjuntores diferentes e separados. O que significa que a parte elétrica daqui desse quarto não tem ligação com a cozinha, não tem ligação com a sala e com os outros quartos daqui, etc. E isso foi muito positivo, porque o forno ele puxa muita energia, o que significa que se a rede elétrica da casa inteira fosse ligada, talvez a gente não conseguiria usar o chuveiro enquanto tá com o forno, porque senão o disjuntor ia cair. Entende a importância? Então é algo que eu nunca vi as pessoas falando sobre isso na internet, sobre cuidar com a fiação da casa na hora de comprar um forno. E ainda bem que eu chamei um engenheiro muito capacitado, eu nem sabia que ele sabia tanto assim, na verdade, e ele me explicou perfeitamente isso. Então, na hora de comprar o seu forno, a gente precisa considerar duas coisas. Primeiro, se a fiação da sua casa tá bom, e segundo, se o seu forno ele é para tomada ou é para instalação direto na fiação da casa. No meu caso, é direto na tomada. Então, eu vou mostrar com mais detalhes para vocês depois, mas o que o engenheiro fez basicamente foi descer o fio, porque o meu é 220, o meu forno. Então, a gente pegou os fios que estão ali na tomada 220, desceu com uma canaleta e colocou uma tomada sobreposta. Porque quando a gente sair daqui da casa, é só a gente tirar a tomada, tirar a fiação e pronto. Já volta ao normal como era antes. E no caso da troca de fios, que alguns de vocês podem estar se perguntando, eu perguntei para ele se tinha um grande problema a gente mudar a fiação da casa por ser casa alugada. E ele explicou que não é um problema porque o fio que a gente colocou é melhor do que o anterior. Melhor por quê? Antes o fio ele tinha 2 milímetros de diâmetro e o que a gente colocou agora ele tem 6, se eu não me engano. Então significa que esse fio atual que a gente colocou consegue aguentar mais energia do que o outro. E o outro era feito pensado para ar condicionado, tanto que a tomada é lá em cima, por isso que eu tô olhando para lá. Então, com certeza o proprietário ele não vai achar ruim a gente ter mudado o fio, porque esse fio é melhor, não vai interferir nos projetos iniciais dele, que era para usar com o ar-condicionado. Inclusive, se o cara quiser colocar um ar-condicionado daqueles imensos, gigantes nesse quarto minúsculo, ele também pode, porque agora o fio aguenta puxar muita energia. No total, foram R$ 8.590 gastos com o meu forno, tirando todos os outros gastos aqui do ateliê. Por exemplo, eu tive que comprar prateleira para poder colocar todas as coisas, gastei com argila, com esmalte, com materiais para poder fazer, então foram muitos gastos que eu tive aqui no ateliê e com certeza já deve ter passado assim de uns 20 mil fácil, considerando que eu faço cerâmica desde 2024, tá? Não comecei esse ano. Só que agora eu tenho forno, comprei meu torno também. Inclusive tem vídeo do torno, eu vou deixar aqui nos cards para vocês assistirem. Eu faço um tour total e eu uso também. Eu vi que teve algumas pessoas que pediram para eu gravar mais vídeo usando o torno. Eu vou tentar gravar mais vídeos para vocês, só que eu tenho um problema muito grande que é preguiça aguda. E eu não gosto de editar vídeo grande porque dá muito trabalho. E não é tanta preguiça, mas é que eu trabalho muito no meu dia a dia, então eu acabo não tendo tempo. Aí eu prefiro gravar vídeos curtos pro Instagram do que vídeos longos pro YouTube. Por isso que eu vou tentar começar a adotar essa dinâmica de gravar vídeos assim mais falados que exigem menos edição, sabe assim? Enfim, agora que eu já falei sobre o modelo do meu forno, sobre quanto eu gastei, eu vou abrir em primeira mão com vocês. E eu tô torcendo muito pra não dar merda nenhuma, de verdade, porque eu tô muito ansiosa. Foram 39 horas de queima no total. E depois que eu abrir o forno, eu explico pra vocês como funciona a configuração do forno e também o que significa essas 40 horas de forno ligado. Então vamos abrir aqui. Eu tô tentando arrumar essa câmera de um jeito que não fique tão esquisito, mas olha, eu tô de moletom hoje porque tá muito frio, tá bom? Então, eu vou abrir assim mesmo. Ah, e aqui no fundo, na mesa do lado, eu já coloquei alguns panos pra não dar choque térmico. Eu sei que as peças já não estão tão quentes mais.
O meu forno atualmente ele tá em 47 graus, então não tá muito quente, eu já posso abrir. Me recomendaram abrir abaixo de 50 graus, então 47 eu acho que tá valendo, né? Tá, vamos abrir esse forno aqui que eu tô muito ansiosa. Ah, eu não consegui mostrar pra vocês. Acho que vocês viram, né? Aqui tem uma alavanca que ela fecha bem o forno. Então eu vou abrir essa alavanca e eu vou abrir aos pouquinhos pro calor ir saindo aos poucos. Eu fechei a janela também porque hoje aqui tá chovendo, tá muito frio. E aí eu fiquei com medo de dar choque térmico com o vento que vem da janela. Então vamos lá. Deu muito certo. Deu muito certo. Peraí, eu vou mostrar melhor. Essa é a visão de dentro do forno, então aqui vocês viram antes. Agora tá 46 graus porque eu abri de novo, tá? Não tá piscando assim na vida real, é só na câmera por conta do LED. Tá dando interferência com a câmera, mas enfim. Tá 46 graus, que agora eu abri o forno, vai esfriar mais. Aqui é a alavanca que eu comentei, ela fica assim, paradinha. Abri. E essa é a visão interna do forno. Deixa eu ver se tá quente. Tá quentinho, mas não muito quente, olha. Teve algumas pessoas que falaram no Instagram que eu era corajosa de ter pintado embaixo logo na primeira queima. Mas olha, deu certo, gente. Deu muito certo. Essa daqui é a primeira leva. Eu só tô sentindo que talvez eu não tenha passado tantas camadas, assim, camadas o suficiente. O que eu acho um pouco estranho, porque eu passei 4 camadas em cada uma dessas. E olha, aqui dá pra ver que o esmalte, a cobertura ficou muito boa, não dá pra ver a textura. E foram 4 camadas também, só que agora no prato já dá pra sentir, assim, a textura aqui, ó. Dá até pra ver, assim, os círculos do torno. Então, eu vou precisar rever. Essa daqui, certamente, eu não vou vender. E olha o detalhe do pezinho. Que coisa mais linda. Aqui ainda não tem o carimbo, porque era uma peça de teste. Vou deixar aqui. E tem essa outra cumbuquinha que eu também pintei embaixo. Deixa eu mudar o foco pra vocês verem. Eu também pintei embaixo. E essa daqui, ela combina com esse prato. É um conjunto, olha só. E esse prato aqui eu pintei de maneira tradicional mesmo. Aqui já tem o símbolo embaixo. Vou deixar aqui. E esse é conjunto daquele que é mais tradicional. Então, olha a diferença. Se vocês conseguirem, comentem aqui embaixo qual modelo vocês preferem. Esse com as curvinhas ou esse mais tradicional? Comenta aqui embaixo, curvinha ou tradicional? Agora vamos tirar a prateleira para ver como estão as peças aqui embaixo. Vai ser um pouquinho de suspense aqui agora, viu? Vamos ver junto, vamos ver junto. Eu acho que deu muito bom. Tomara que não tenha escorrido nada, vamos ver. Primeiro de tudo, deixa eu tirar aqui, que eu acho que vai me ajudar um pouco mais. Ah, essas daqui são as mobílias refratárias que eu comentei no início do vídeo. Então, isso é uma prateleira, eu comprei furada para poder passar melhor o calor. Eu não lembro o nome disso daqui, mas isso daqui é o que permite a prateleira ficar pra cima, deu pra entender, né? Assim, no site, quando vocês entrarem, tanto na da HD Medeiros quanto qualquer outra marca, vai ficar bem intuitivo de vocês saberem o que é. Tem alguns que são assim, que é um cilindro, e tem outros que é em formato de L. Eu vou deixar uma imagem aqui do lado, se eu conseguir. Então vamos ver. Essa daqui vocês já sabem qual conjunto é. E de novo, deu muito bom aqui embaixo. Eu gostei muito desse modelo, assim. E ficou linda essa caneca. Ficou lindo, lindo, lindo. Aqui, ó. É o conjunto. Só que não dá pra eu colocar, né? Porque tem um negócio, mas enfim.
E essa daqui é a caneca pintada de forma tradicional. De novo, aqui embaixo eu pintei também. Mesmo modelo, caneca tradicional. Comentem aqui embaixo, curvadinho ou tradicional. Eu confesso que esse daqui é o meu preferido, eu gostei mais. Eu achei que é mais fofa, mais cozy, que chamam, né? Eu vou deixar agora a câmera parada no tripé para eu poder conversar melhor com vocês. Tive até que tirar o moletom aqui porque ficou muito quente, o calor do forno veio todo pra mim. E eu vou ir mostrando todas as peças com cuidado. Tem uma que eu tô com medo de ter grudado no fundo, então eu vou começar primeiro com as peças mais safes. Gente, eu mostrei esse copo nos stories e tá ao contrário pra vocês, porque eu tô usando a câmera frontal, mas esse é o copo do meu noivo, tá escrito Andrew, que é o nome dele. E eu falei que eu não ia usar mais esse esmalte azul, porque eu não tava gostando de como tava vindo o resultado quando eu queimava terceirizado. Mas, nossa, não vai dar pra vocês verem, eu vou ter que arrumar a câmera. Mas tá muito lindo, tá muito, muito, muito bonito. Pera aí. Usando a luz natural. Gente, dá pra ver esse azul? Que coisa mais linda. Assim ficou embaixo, não grudou no forno, deu certinho. Gente... Que coisa linda, que lindo, meu Deus. Eu tô apaixonada. Eu queria gravar olhando pra vocês, mas não vai tá rolando não. Então vamos primeiro com essa, que eu tava muito ansiosa. Como aqui é pra casa, eu não pintei aqui, porque os dois esmaltes, eles são reativos. Então eu fiquei com medo de escorrer, eu achei melhor não arriscar. Mas eu achei muito bonita essa combinação. E eu acho que eu passei poucas camadas aqui em cima, viu? Aqui embaixo parece que tá boa, mas aqui em cima não. Por dentro não dá pra ver direito pra vocês por conta da luz, mas depois eu vou mostrar uma a uma na luz natural ali fora. Essa caneca, gente, ela ficou parada aqui em casa por 7 meses esperando ser queimada. E agora finalmente deu certo. Não tem aqui o carimbo, porque eu fiz ela antes de fazer esse novo carimbo. E ficou um roxo bem diferente. Eu não gostei tanto desse roxo, sinceramente, mas ainda assim ficou bonito. Só não ficou exatamente como eu tava esperando. Mas eu gostei, só não gostei tanto quanto eu gostaria que ficasse. Tem a famosa caneca Viking, que muita gente ama. E aqui embaixo eu pintei também, ficou muito bonita. Olha só. Gente, meu Deus do céu. Eu fiquei com medo de não ter limpado o suficiente aqui embaixo e ter escorrido, mas não escorreu, tá perfeito. Perfeito, perfeito, perfeito. Essa xícara, olha que coisa mais fofinha, meu Deus do céu. Eu pintei aqui também, deu certo. Cara, esse esmalte é muito bonito. E aqui, esse eu acho que ficou perfeito, olha. Ficou perfeito esse esmalte, não teve falha em nenhum lugar. E, de novo, o padrão das curvinhas, que eu amei. Eu vou adotar isso daqui, eu vou começar a fazer assim sempre. Que lindo, eu tô apaixonada. Eu não vou pegar essa pra mim, eu vou vender porque eu não tomo expresso. Eu tomo muito, muito café solúvel e eu gosto de canecas muito grandes, mas ficou... Nossa senhora, eu tô apaixonada nisso daqui. Apaixonada. Talvez eu faça um pratinho com as mesmas cores pra poder combinar e daí eu vendo assim o kit, sabe? Xícara e pratinho. Me contem o que vocês acham. Essa peça eu fiz uma cagada e eu só vi agora, ainda bem que é pra mim. Primeiro, vamos começar com... Eu esqueci de limpar aqui, gente, pelo amor de Deus. Daí vamos para alguns detalhes sobre essa peça, tá bom? Primeiro, vocês conseguem ver a textura aqui embaixo? Dá pra ver, olha aqui a textura, tá vendo? Essa foi uma das primeiras peças que eu fiz e teve um dia que ela tava em cima da mesa e pegou chuva, então ficou com uma textura ainda pior.
e eu já sabia que essa peça ia ser aqui pra casa. Então eu resolvi testar esse esmalte branco que eu já tinha usado em peças para clientes antes, só que eu não gostei muito do resultado, eu não achei que ficou legal. Aí eu pensei, eu vou aproveitar que eu tô testando, que essa é uma peça para teste mesmo, para deixar aqui em casa, inclusive eu vou usar ela para fazer vela aqui para casa mesmo, né? E aí eu testei uma técnica diferente, que era colocar um monte de coisinha pintadinha. Eu vou deixar aqui do lado para vocês verem. E eu não gostei não. Achei muito feio. Meu Deus do céu, eu vou usar, né? Vai ser pra vela aqui em casa. Mas, gente, que bagulho horroroso. Valeu o teste, pelo menos. Essa é a última peça que a gente tem dessa leva e era um esmalte que eu não tinha gostado quando eu terceirizava também. Essa daqui é pra eu poder deixar os meus anéis aqui em cima quando eu vou mexer no torno, então é pra ser bem pequenininho, bem funcional mesmo. E eu gostei do esmalte dessa vez. Acho que aqui vai dar pra ver um pouco melhor. Deixa eu mudar o foco. Aqui dá pra ver melhor, né? É um roxo, ele parece ser reativo, mas não é. Mas não é um roxo liso, assim. Tem algumas bolinhas que ficam mais roxas do que outras. E eu gostei. Talvez eu não tenha gostado tanto com essa combinação de argila, mas eu achei bem bonito, assim, sabe? Me agradou. Agora, mostrando o forno por dentro vazio pra vocês, é assim. Ele é de gaveta, então a gente abre assim pra cima. Essas daqui são as mobílias refratárias. Ali embaixo tem uma das mobílias. E essa daqui é uma das gavetas, a que fica aqui em cima. Ali embaixo me recomendaram comprar outra que é lisa para não escorrer esmalte pro fundo. Os vendedores não tinham me orientado em relação a isso, então eu comprei as duas furadinhas, mas não tem problema. Agora, aconteceu uma coisa aqui dentro do forno que eu não esperava que pudesse acontecer. Eu vou mostrar pra vocês. Tá vendo? Ficou carimbado que tava aqui embaixo e eu não sei se isso é um problema, eu vou pesquisar depois. Aqui pingou alguns esmaltes, eu preciso ver também como que eu vou resolver isso. Mas as peças, de modo geral, elas não grudaram aqui, não estragou a mobília em si. Então, eu vou tirar tudo aqui no off, não vou mostrar pra vocês, porque eu preciso analisar certinho. De modo geral, foi uma queima de muito sucesso, eu diria, pelo menos. Então, é assim o forno aberto e assim do lado de fora. Agora que vocês já viram como é o forno, quanto custa e etc., eu vou mostrar peça por peça. Eu falei que eu ia mostrar na luz natural, mas dá pra ver? Tá chovendo pra um caralho, então não vai tá rolando, tá? Mas eu vou mostrar algumas peças e vou falar sobre elas. As que não são tão interessantes, eu vou dar uma passadinha muito rápida, tá? Mas vamos começar por isso daqui que me chocou, tá bom? Me chocou. Esse esmalte, ele é o esmalte ametista da Casa do Ceramista. Talvez, eu não lembro, eu tenha citado no meu vídeo de esmalte, vou deixar aqui se você quiser ver. E o resultado me surpreendeu pra caramba. Eu acho que tá um pouco mais berinjela na câmera do que pessoalmente, mas assim, tá muito bonito. E como eu já comentei com vocês, antes de eu comprar o forno, eu terceirizava esse serviço de queima. Só que eu não sei qual era a configuração do forno que a ceramista usava. E o que isso influencia? Tipo, qual que é a diferença? Beleza. A questão é que os esmaltes, eles precisam atingir uma temperatura muito específica. Muito específica. Senão, muita coisa pode dar errado. Exemplo. Isso daqui é uma peça que eu usei. Eu acho que tá muito amarelo, daí vocês não conseguem ver direito a cor. Assim. Isso daqui é uma peça que eu usei um azul chamado Cascata, também da Casa do Ceramista. Todos os esmaltes que eu tenho atualmente são da Casa do Ceramista. E como eu falei no vídeo de esmalte, não é porque é patrocinado, é porque eu acho mais conveniente comprar tudo com a mesma loja por causa do frete. Daí eu aproveito e compro tudo lá. Enfim, esse esmalte é um esmalte reagente. Esse daqui é um esmalte estável.
Qual é a diferença entre um esmalte reagente e um estável? O estável, ele é estável, então ele não vai escorrer, ele não vai mudar muito a cor, não vai variar, sabe assim? Agora, um esmalte reagente, ele tende a escorrer, que no meu caso não escorreu tanto, assim, na verdade praticamente não escorreu, e ele tem essas nuances de cores. Então aqui, que tem pouco, dá pra ver, né, tem bem pouco esmalte, tá com uma cor quase transparente mostrando a argila de fundo. Já aqui, que tem uma concentração muito maior de esmalte, a cor é diferente. Então isso é um esmalte reagente, significa que a cor ele vai variar conforme a temperatura do forno. E assim, reações químicas e físicas, né? Natural que algumas coisas vão mudar, vão ficar muito diferentes. E quando eu queimava terceirizado, eu não conseguia ter 100% de certeza como que ia ficar o esmalte, porque toda vez que eu comprava um esmalte na internet, eu testava lá, ficava diferente do que estava no site. Porque muito provavelmente a configuração que ela usava era para o esmalte dela, não para o meu, entende? E eu lembro que uma vez eu pedi como que ela queimava e ela falou, eu queimo normal. E aí não me ajudou muito, porque eu precisava saber, por exemplo, quanto que ficava de patamar, qual que era a temperatura máxima do forno, sabe assim? E eu não tinha essa certeza. Eu vou mostrar, outro exemplo que eu tenho disso também. Esse daqui é um esmalte azul, nossa, tá preto pra vocês na câmera. Eu mostrei antes melhor, né, no vídeo, enfim. Esse daqui é um azul que eu comprei há muito tempo, que o nome é Azul Acetinado, também da Casa do Ceramista. E eu não gostava de jeito nenhum desse esmalte. Por quê? Porque ele retraía quando eu queimava lá. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Olha aqui, vocês conseguem ver que aqui não tá preenchida essa borda? Tá vendo? Isso significa que o esmalte retraiu. E se o esmalte retraiu, é porque ele não atingiu a temperatura que ele deveria, ele passou a temperatura. E é isso muito que acontecia lá. Tanto que o esmalte verde que tá aqui, vocês não vão conseguir ver direito porque a luz aqui tá muito ruim, eu tô usando a ring light, mas tá um verde diferente do verde que ficou no meu forno. E esse foi um dos principais motivos do porquê eu sempre quis comprar o meu próprio forno. Porque eu não tinha 100% de controle de como a queima estava funcionando, como ficariam os meus esmaltes, sabe? Toda vez, se por exemplo eu fizesse teste de queima de esmalte, demorava mais ou menos entre 1 a 2 semanas para eu poder ver o resultado. E aqui, apesar de ter demorado 40 horas, foram só 40 horas, comparado com 2 semanas, sabe? Então foi uma vantagem muito grande pra mim. Inclusive até no acabamento do esmalte, dá pra ver que aqui tá bem brilhante e aqui, ó, no meio não brilha. Porque o esmalte retraiu, ele atingiu uma temperatura acima, provavelmente, do que deveria para esse esmalte específico. Então agora fica muito mais fácil de eu controlar como vão sair as cores, etc. Eu tô muito feliz, eu tô muito contente e satisfeita com o resultado desse azul aqui, porque quando eu comprei no site, eu me apaixonei por esse esmalte. Assim, a pegada dele, sabe, a textura, tem uma outra palavra pra isso. O tato, sei lá se eu posso usar a palavra assim, na verdade, mas assim, a pegada desse esmalte é muito gostosa desse jeito. E lá no outro forno não ficava desse jeito, porque a configuração era pros esmaltes dela, não pros meus, sabe? Então, enfim, isso daqui foi uma grande surpresa, apesar de pra vocês parecerem um copo muito simples, né? Assim, ele é bem básico. Me surpreendeu muito essa cor. Esse esmalte ametista me surpreendeu muito também, o que me deixa triste, porque esse esmalte era temporário na Casa do Ceramista, não vende mais. Eu tava fuçando o site agora, eu não achei, pelo menos. E eu gostei muito disso daqui, muito. Então, eu vou fazer outras peças, mas eu ainda não sei como. Talvez eu faça alguns vasos para vender com isso daqui, porque vaso eu não vou ficar repetindo o mesmo formato toda vez. A ideia é sempre mudando. Então, vai combinar com esse esmalte, vai ser bem exclusivo assim o vaso, até porque eu não tenho como comprar de novo. Então eu tenho isso daqui para usar e acabou, não tem mais como. E essa caneca aqui, eu não gostei. Eu gostei do formato, lógico, mas eu não gostei da cor. Eu não achei que combinou esse tom de esmalte com essa argila, e a argila tabaco, né? Diferente da argila branca. E eu acho que teria combinado muito mais esse esmalte com essa argila aqui.
Então eu fiquei um pouco chateada porque essa peça tava comigo há 7 meses pra queimar e agora que saiu o resultado eu não gostei tanto assim, sabe? Não achei que ficou feio, mas o contraste ficou tão baixo, ficou um roxo meio berinjela, então eu achei meio sem graça, assim. Eu tenho uma caneca cinza aqui em casa e assim, nossa, é a caneca mais chata do mundo. Eu falei sobre isso no vídeo de esmalte, inclusive, que eu não gosto daquela caneca e nem do esmalte porque é um esmalte muito chato. É muito básico, assim, sabe? Esse daqui também. E esse daqui não é uma cor que existe. Eu misturei 3 esmaltes para chegar nessa cor, que foram o esmalte cascata, o grená, que eu não tenho aqui em potinho desse jeito, e esse daqui. Eu misturei os 3, esse é o ametista, né? Eu misturei os 3 e chegou nessa cor e eu não gostei, então eu não vou estar tentando usar de novo. Agora, uma cor que me surpreendeu muito, muito, vocês não estão entendendo, é essa daqui. Eu já tinha usado essa cor antes, inclusive tá aqui o meu potinho de esmalte e não tem, tipo, quase nada. Eu poderia pintar uma outra canequinha dessa com o que tem aqui, mas logo logo vai acabar e eu tô procurando comprar outra. O problema é que eu não lembro qual é o nome desse esmalte. Eu tenho quase certeza de que é o rosa médio da Casa do Ceramista, mas eu achava que era o rosa chiclete. E aí agora eu fui entrar no site, nossa, deu um raio agora, vocês viram? Eu fui procurar minha conta na Casa Ceramista e parece que foi excluída. Eu não sei se atualizaram o sistema deles lá e tal, mas eu não consigo ver o meu histórico de compras. Então eu não faço ideia de qual seja essa cor aqui, esse tom específico. Então, eu tenho esse potinho aqui, eu vou comprar o esmalte rosa médio da Casa do Ceramista pra testar e eu vou torcer pra dar um resultado semelhante, porque o do site não tá desse jeito. Lá fala que é estável, só que se entrar no site, não vai estar um rosa assim, desse jeito, dessa cor, sabe? Eu tô muito chateada com isso, porque eu gostei muito dessa cor e desse resultado. Inclusive, novamente, esse resultado ficou muito mais legal do que a primeira vez que eu usei, que foi no potinho da Princesa Jujuba. Eu vou deixar aqui do lado pra vocês verem e compararem, assim. Lógico que a cor da luz, assim, tá diferente, mas dá pra ter uma ideia, assim, e tal. Eu achei que esse daqui ficou muito mais fofinho, sabe? Enfim, gostei muito dessa caneca. E essa vai estar à venda no site. Eu vou fazer um pratinho pra combinar, pintar assim bem bonitinho pra poder vender pra vocês. Agora, tem a caneca Viking, essa daqui. Pra quem me segue, ela é bem, sabe, Velho Testamento do Ateliê Caos. Foi a peça que eu mais vendi em 2024, que eu não vendi tanto, mas assim, eu vendi, acho que foram 6 unidades, o que é muita coisa pra mim. E antes eu demorava aproximadamente 8 horas pra fazer uma caneca à mão. Eu tenho vídeo disso também, eu não sei se eu vou conseguir deixar nos cards, se não der eu deixo aqui na descrição. E eu adoro fazer essa caneca, mas ela dá muito trabalho. Hoje em dia são mais ou menos 4 horas e meia de trabalho ativo, que eu tô com a mão na argila criando mesmo essa caneca. Porque ela tem muitos detalhes, né? Então não é só a rasura daqui do copo, mas também tem todas as batidinhas aqui, tem as bolinhas, como se estivesse copiando prego e tal. Então ela é bem detalhada, eu gosto muito dessa caneca. E essa é um dos modelos que com certeza vai ter no site. Eu pretendo fazer pelo menos 20 para poder vender. Aqui em casa eu tenho 3, então eu tenho que fazer mais 17. Mas não sei se eu vou conseguir fazer 20 canecas mesmo, né? Porque dá muito trabalho, mas eu juro que eu vou tentar. Eu vou tentar. Inclusive, eu posso fazer um vídeo só fazendo caneca Viking. O que vocês acham? Deixa aqui nos comentários pra eu saber. Porque teve gente que pediu pra usar mais o torno, né? E daí eu vou mostrar como eu faço esses copos no torno e também os detalhes. Apesar de já ter vídeo curto sobre isso, eu posso falar ativamente sobre como eu crio essa caneca. Teve essa daqui, que foi uma grande decepção pra mim. Eu odiei esse pote. Talvez, se eu tivesse usado azul ao invés de roxo, tá vendo que aqui tem os roxos e tal. O roxo que eu usei foi esse mesmo, mas eu não acho que combinou esse roxo com o amarelo, tá vendo? Não acho que ficou legal. Eu acho que se fosse azul, rosa e amarelo, ficaria mais legal. Eu não acho que ornou as cores. E também não é
Não é uma técnica que eu vou tentar usar de novo, porque foi muito arriscado, assim, eu dei muita sorte de não pingar e não estragar o forno. Então ficou assim pra teste mesmo. E eu tenho uma questão muito grande com esse esmalte amarelo, com esse esmalte branco, quer dizer, eu não sei se eu comentei no vídeo dos esmaltes, mas eu comprei pra fazer uma peça de uma amiga minha que ela queria uma manteigueira francesa branca. E aí eu comprei e eu usei na peça dela e ela falou que ela gosta de peças assim que são brancas ou muito clarinhas e tal pra ornar muito com a casa dela, que são esses tons. Só que eu gosto muito de contraste. Gosto muito de contraste, sabe assim? Contraste. E eu acho que todas essas peças aqui mostram muito isso, entendeu? Eu gosto de cores que combinam, que eu não gosto de coisa muito. Não é monótona, é mono. Esqueci a palavra, tem uma palavra pra isso, mas tipo, tudo que é da mesma cor, sabe? Vários tons, tom sobre tom, é algo que ela gosta muito e eu não gosto tanto. E aí, por conta disso, eu não faço ideia de onde eu vou usar o esmalte branco. Porque o branco das minhas peças é a própria argila. Eu não preciso de esmalte branco pra isso, sabe? E ela gostava muito por causa desse tom sobre tom. Então, eu tenho o pote aqui de esmalte, esse tom específico é branco brilhante, da Casa do Ceramista também, e eu não sei o que eu vou fazer com isso. Se alguém tiver uma ideia, pode comentar aqui, porque provavelmente eu não vou usar e ele vai ficar ali na gaveta mofando, porque eu não gosto de usar ele. Não é que eu não gosto, é que pra mim não faz muito sentido, né? Tipo, o branco em si, ele até é bonito, mas não combina muito com o meu estilo de peças. E por último, mas não menos importante, temos esse conjunto aqui, que é um prato, uma tigelinha e uma caneca, todos com esse mesmo padrão da xícara, e eu acho que esse vai ser o padrão oficial do Ateliê Caos, porque eu achei tão mais fofinho do que a caneca padrão, assim, sabe? Pra quem, pra quem não é muito da cerâmica artesanal, todo mundo faz isso. Todo mundo. Tipo assim, você vai pesquisar referência de cerâmica artesanal, sempre vai ter uma bendita caneca desse jeito. Metade colorida, metade argila. Sempre. E assim, não vou dizer que é feio. Não é que é feio. Mas é que isso daqui tem muito mais personalidade, vocês não acham? Tipo, olha a diferença dessa caneca, deixa eu soltar aqui. A diferença dessa caneca pra essa aqui. Essa é muito mais fofa, ela é muito mais cozy, assim. Cozy que falam, né? Sei lá. Ela é muito mais fofinha. A bundinha é sempre esse padrão. Inclusive, tem algumas canecas que eu não fiz nesse padrão e eu vou descartar elas. No caso, eu vou reciclar argila para poder criar do zero, porque eu achei esse padrão muito mais legal, com o pezinho aparente e com o mesmo esmalte aqui embaixo. Porque só de ver a caneca assim, você já sabe qual é a cor dela aqui, sabe? Então, esse vai ser o padrão oficial. Eu espero que vocês gostem, porque eu amei. Inclusive, esse aqui parece um cabelinho, então talvez eu faça até algumas canecas com o rostinho, sabe? E esse padrão aqui eu vou deixar para todos os outros ceramistas. É algo que a gente sempre faz quando a gente começa na cerâmica artesanal, só que como eu comecei em 2024, já fazem 2 anos que eu faço cerâmica, eu acho muito monótono, sabe? Eu acho muito básico. Não é que é feio, é que é básico, sabe assim? Enfim, eu espero que eu não tenha ofendido ninguém. E esse padrão aqui, que eu gosto de usar também, quando eu não tenho fita, é ótimo, que ele não é 100% reto, sabe? Mas eu também não achei que ficou assim, nossa, super personalidade, sabe? Assim, não gostei muito não, eu gostei mais desse jeito, então eu vou seguir assim. Eu tô muito feliz com o resultado de toda essa queima. Eu tô muito feliz com o resultado do meu forno, que demorou muito tempo pra eu conseguir comprar. Inclusive, era pra eu ter comprado o forno ano passado, daí eu fui demitida e eu tive que usar o dinheiro que eu ia usar pra comprar o forno pra pagar as contas de casa. Então, nossa, fazia muito tempo que eu tava esperando pra ter essa satisfação inteira.
outro raio, ter essa satisfação inteira de poder queimar as minhas próprias peças e testar e ter certeza que toda vez que eu fizer uma queima, o esmalte sempre vai sair exatamente dessa cor, sabe? Eu tô muito, muito, muito feliz, eu espero muito que vocês tenham gostado. E se você tiver qualquer dúvida sobre esmalte, sobre queima, sobre o forno, sobre a mesa que eu fiz, qualquer coisa, pode deixar aqui nos comentários que eu sempre respondo todos. E mesmo quando eu tô off, quando eu fico 3, 4 meses sem publicar no YouTube, ainda assim eu sou ativa nos comentários. Eu só tenho muita preguiça de editar vídeo, tá bom? Me desculpa por isso. Mas eu vou tentar ser mais frequente aqui no YouTube, porque realmente o meu único problema é com a edição. Porque como eu tenho muita coisa pra fazer no meu dia a dia, ter que parar pra editar um vídeo de 20, 30 minutos, que eu vou demorar assim 3, 4 horas pra editar, é muita coisa, sabe? Então é um pouco complicado, mas eu acho que se eu fizer mais vídeo assim falando com vocês, vai ser muito mais fácil de eu gravar e editar, porque a edição vai ser muito mais simples. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu vou trazer um vídeo, o próximo vídeo vai ser só sobre queima e eu vou falar sobre as duas queimas, tanto a queima de biscoito quanto a queima de esmalte. Eu vou explicar como eu faço a configuração e como eu fiz para descobrir qual era a melhor configuração para os meus esmaltes e para as argilas que eu uso. E também na próxima queima, que é que eu vou gravar para vocês, eu vou usar uma argila nova que eu nunca usei, eu tô muito animada, então eu vejo vocês no próximo vídeo. Se tudo der certo, vai ser semana que vem. E até mais! Comenta aqui embaixo qual foi a sua caneca preferida. A minha já ficou claro que foi essa daqui, né? E o outro conjuntinho verde, mas acho que nenhuma superou essa. Eu amei esse rosa, eu tô apaixonada. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!